começar o nosso culto ao nosso Deus, vamos colocar de pé para a gente exaltar e agradecer aquele que é o único digno de toda a honra, louvor e glória. Amém? Mas mesmo nos lares que não creem na família, a dor pela família existe. E a resposta a essa dor está aqui. Está com esse povo. Está na palavra do Senhor. Amém? Eles precisam ter referencial. Eu te convido a ver em Gênesis 17. A partir do primeiro versículo de 1 a 8. Gênesis 17, de 1 a 8. Quando nós cantamos esse cântico, a gente fica meio na dúvida, né? É coroamos, coroado, como que é? Na verdade, a teologia nos mostra que Jesus já está coroado. Mas o dia a dia nos mostra que não é na vida de todos. Deus é Deus, independente de nós. Mas Deus quer ser Deus de cada um de nós.
Ele é rei por direito, mas por amor. Ele quer governar a sua vida e a minha. Então, quando nós cantamos, que nós coroamos o Senhor, é quando de todo o nosso coração a gente se curva diante de Deus e diz: o Senhor é o meu rei. É quando a gente entende que nós tiramos a coroa da nossa cabeça e devolvemos para o Senhor, porque Ele é o nosso rei. Porque nós muitas vezes tendemos, na correria do dia a dia, sentar no trono e pegar a coroa que não está deixada no assento, a coroa que está na cabeça do nosso Deus. Nós somos como aquela criança que vem do pai e tenta pegar do pai o óculos, tenta pegar o chapéu, tenta pegar. Nós somos assim, a gente tenta pegar a coroa do nosso Deus, mas Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Precisa tomar uma decisão, a gente precisa ter uma postura, assim como Deus falou com Abraão, Ele nos fala. Eu quero ler esse texto de 1 a 8 de Gênesis 17, diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Eis a promessa do Senhor para Abraão, para os filhos de Abraão, para os descendentes de Abraão, e nós aqui estamos. Nós fazemos parte desse povo e nós precisamos crer que do nosso meio sairão presidentes, prefeitos, vereadores, médicos, advogados, juízes, pastores. Agora, uma coisa que vai sair 100% desse meio em nome de Jesus são missionários. Amém? Amém? Porque missionário não é um cargo, missionário é uma ordem de Deus a cada um de nós. Os nossos filhos podem ser excelente médico, excelente o que eles forem, o que Deus tiver preparado para eles, ou o que eles teimarem em fazer, até Deus puxar de volta. Eles podem ser, mas uma coisa é que eles não vão deixar de serem missionários, e eles vão ver isso na nossa vida. Amém? Amém. Somos nós que vamos ensiná-los através das nossas palavras, das nossas atitudes, através da nossa fé. Que Deus nos ajude nessa noite. Eu queria começar orando mais uma vez por nós, para que Deus nos ajude, Deus nos dê fé, para que a nossa fé seja suficiente para que os nossos filhos a vejam na nossa vida, nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser e de agir, para que eles tenham um referencial não lá fora, mas para que eles tenham um referencial dentro de casa, para que eles tenham um referencial dentro da igreja, para que eles conheçam o nosso Deus, que nos escolheu, e como esse texto deixou muito claro, a aliança não veio de nós para ele, veio dele para nós. Isso é bom demais, porque essa aliança não se quebra. Deus não se arrepende, Deus não muda de ideia, Deus não se confunde. Eu fiz aliança, mas não lembro se foi com esse ou com aquele, de jeito nenhum. E as nossas atitudes não mudam a atitude de Deus. Amém? As nossas atitudes, de acordo com Deus, alegram o coração do Pai, ou de acordo com o nosso coração, entristecem o coração do Pai, mas não muda a decisão dele. Ele resolveu nos amar e ele estende esse amor à nossa família. Então eu quero, em nome do Senhor Jesus, que nós estejamos orando
aqueles que já são pais, aqueles que já são avós, aqueles que serão pais um dia, aquelas que serão mães, avós um dia, para que Deus comece aqui a levantar uma geração, um grupo de pessoas que testemunhem o grande amor do Senhor. Amém? Onésimo, ora por nós, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos nessa noite, porque tu és Deus, Deus supremo, Deus soberano, Deus de amor, de graça e de misericórdia, que nos alcançado através de ti. Muito obrigado, Deus, por essa grande graça. Muito obrigado pela missão do Senhor, de sermos testemunhas do Senhor, aonde estamos, aonde vamos e aonde o Senhor nos envia para ir. Obrigado, Deus, por esse tempo também aqui, por cada irmão presente, cada irmão presente, esse tempo de oração, de adoração ao Senhor. E como o teu servo orientou, Deus, queremos orar nesse instante por nós, por nossas famílias, para que possamos nos conduzir de maneira que sejamos referência para os nossos descendentes, sejam nossos filhos, nossos netos, até bisnetos, e que possamos contar às próximas gerações as maravilhas do Senhor. Para Deus opere nos nossos corações, opere em nossos filhos, para que nós sejamos testemunhos, que sejamos fiéis à tua palavra, fiéis aos teus princípios, dispostos a cumprir a tua vontade. Ó Deus, opere na vida de cada um de nós, opere também na vida daqueles que não puderam estar aqui, ou que estão reunidos em outros lugares, o Senhor sabe. Cada um daqueles que são teus. Ó Deus, tome conta de cada um, entregamos a vida de todos, abençoe nossos filhos, nossos netos, que cada um também esteja crescendo no Senhor, crescendo no pensamento do Senhor, sendo luz onde estão, seja no trabalho, seja na escola, seja no tempo de descanso, férias, lazer ou também no ministério, onde quer que esteja, que eles estejam sendo orientados, dirigidos e abençoados pelo Senhor e abençoando aqueles que estão ao seu redor. Oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Vamos ficar em pé, vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso que está presente. É bom estarmos reunidos entre irmãos, orando por uma causa tão nossa, tem sido alvo, temos sido alvo do inimigo, a forma que ele tem usado para atacar a igreja, em que nós possamos ter esse sentimento no nosso coração de como é bom estarmos reunidos, como é bom estarmos nesse momento orando um pelos outros, orando pelas nossas famílias. Bem, irmãos, vamos cantar? Louvar esse Deus. Podendo exaltar seu santo nome.
que isso possa ser refrigério para nossa alma e que essa união que nós temos possa nos levar cada vez mais a olhar para o nosso lado, olhar para a aflição do nosso próximo e estar orando uns pelos outros. Amém. Obrigado, Pai, porque nos reunimos, ó Pai, aqui nesta noite, no Teu nome. Nos reunimos, ó Pai, porque confiamos, cremos absolutamente no Senhor, no poder do Teu santo nome. Nós cremos, ó Pai, que apesar de nossas falhas e transgressões, o Senhor olha para nós com um olhar de amor. Demonstrou isso, ó Pai, dando o Seu único Filho, ó Pai, para derramar o Seu precioso sangue em nosso favor, ó Pai. Deus Santo, Deus querido, que esse sangue, ó Pai, tão precioso, derramado na cruz do Calvário, ó Pai, possa valer, ó Pai, por nós, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa demonstrar o Teu amor por nós a cada dia, ó Pai, e que nós venhamos a reconhecer, ó Pai, cada ação Tua em nossas vidas, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, que o Senhor possa trazer, ó Pai, diante de nossas orações, ó Pai, refrigério para a nossa alma, ó Deus. E nós, ó Pai, unidos como irmãos, ó Pai, possamos, ó Pai, ser a extensão do corpo de Cristo, verdadeiramente fazendo aquilo que é a Tua vontade, ó Deus, deixando de lado aquilo que nos atrapalha, que nos distancia do Senhor, ó Pai, e colocando nós, ó Pai, cada vez mais próximos do Senhor, e fazendo aquilo que é a Tua vontade, ó Deus. O Senhor nos instrua, ó Pai, o Senhor nos edifica, Deus, que o mover do Teu Santo Espírito, ó Deus, seja irresistível para nós, e que nós consigamos cada vez mais em conhecer ao Senhor e fazer a Tua vontade, ó Pai. Obrigado por tudo. Continue, ó Deus, nesta noite a falar nos nossos corações. Esta é a nossa oração, ó Deus, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Igreja, pode se sentar. Bom, antes da gente passar a palavra, eu quero fazer aqui um apelo em cima daquilo que nós temos, que é o objetivo das nossas orações, que é orarmos pelos nossos filhos jovens, né? Que muitas vezes estão assim. Quando o mundo tem bombardeado os nossos jovens com filosofias vãs, com pensamentos vãos,
e o quanto nós temos visto o compromisso da faculdade, o compromisso do estudo, tirar os nossos jovens do caminho do Senhor. Tem filhos pequenos, e eu oro a Deus para que isso não alcance e que nós, como igreja, possamos orar por isso. Infelizmente, nós vivemos essa notícia de desânimo e há uma falsa, pregado uma falsa comodidade. A gente viveu um tempo de pandemia no qual nós, o único recurso que tínhamos era participar de um culto online. E infelizmente isso virou rotina, não que isso seja ruim, pelo contrário, quando a gente está acalmado, doente, quanto é bom participar de um culto online, mas quando nós estamos bem, muitas pessoas, muitos jovens se privam de estar na casa do Senhor, de viver verdadeiramente a extensão e a união que nós acabamos de cantar. Irmãos, que a nossa oração nesse sentido ela possa chegar para o nosso Deus e que ela possa ser corriqueira nos nossos devocionais, no nosso dia a dia. Bem, irmãos, vamos orar nesse sentido. Eu quero pedir ao pastor César que estivesse orando por nós, nesse momento, Jesus. Senhor, te louvamos a Deus por essa noite, por esse momento de culto, de adoração, meu Pai. Muito obrigado por essa semana tão abençoada que nós temos tido, em todas as nossas famílias. E nós mais uma vez, ó Deus, intercedemos pelos nossos filhos, intercedemos, ó Deus, pelos adolescentes, pelos jovens, pelas crianças, meu Pai, que tem sido tão assediado, Deus, por esse mundo, cercado de tantas propostas, muitas vezes não conseguem discernir em seus corações qual é a vontade do Senhor sobre todas essas coisas. E por isso, Deus, nós como família, como igreja, Deus, principalmente os madouros da fé, somos chamados a manter a vigilância, a orar, a interceder, a proclamar a Tua palavra, porque é através da proclamação da Tua palavra que o Senhor age através do Santo Espírito. Clamamos a Deus para que nós tenhamos jovens, adolescentes, crianças, que sejam sensíveis, ó Deus, à voz do Senhor, que sejam sensíveis, ó Deus, à direção do Senhor, Pai, em meio a tantos apontamentos e caminhos que o mundo oferece, mas que eles possam entender que só existe um caminho, que é Jesus. Nós clamamos para que o Senhor nos leve aos nossos corações, a abrir nossa mente, a dar-nos discernimento sobre esses tempos difíceis, mas que esses tempos difíceis são oportunos para que a igreja do Senhor se levante com a voz profética, apontando Jesus como a única salvação e redenção para essa geração. Continue conosco, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou chamar o irmão Pérez, fazer uma palavra agora aos nossos corações. Boa noite, igreja. Graças e paz a todos. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Mateus 12, 46 ao 50. Irmãos, tem alguns lugares vagos aqui na frente, ó. Aqui também tem. Seis lugares. Amém, igreja? Então diz assim a palavra do Senhor. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém?
Meus irmãos, que palavra maravilhosa, né? Aonde a gente começamos tudo do Senhor Jesus. Foi Ele que se doou naquela cruz para que hoje nós pudéssemos reunirmos aqui como família do Senhor. O Senhor Jesus, Ele tem algo tremendo a nos ensinar essa noite, que Ele disse que todo aquele que faz a vontade do Pai não passa somente a ser servo dele, mas sim irmão, mãe e irmã. Olha que privilégio nós temos, Jesus, ter essa consideração por cada um de nós. E muitas das vezes, meus irmãos, a começar em mim, nós queremos que os nossos filhos sejam obedientes a nós, obedientes ao Senhor, obedientes à igreja, mas nós, muitas das vezes, nós somos desobedientes ao Senhor. Que nós possamos acatar isso que o Senhor Jesus nos está ensinando. Que nós possamos viver a vontade do Pai Celeste, para que sejamos uma família unida em seu nome. Amém, igreja? Queria chamar o pastor Edmir. Pastor, por gentileza, o senhor faz uma oração da família que estão lá fora, que ainda não conhecem o Senhor, que o Senhor possa estar trazendo essas famílias para que faz parte do seu povo. Porque uma coisa eu peço a Deus, meus irmãos, eu espero, não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas eu tenho fé que antes de morrer eu vou ver a igreja com esse hino, os bancos todos repletos de corações quebrantados, corações dispostos a servir ao Senhor. Aos nossos olhos, desses anos todos, parece que está tão distante, mas o tempo do Senhor a gente não sabe, né? Isso pode acontecer no estalar de Deus, porque eu creio que Deus é poderoso para mudar o curso de Cruzeiro. Amém? Amém. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, para que Deus derrame graça. Vamos orar de forma intencional, para que Deus derrame graça sobre essa cidade, para que Deus derrame assunção sobre essa cidade. A palavra de Deus diz que Deus não rejeita a oração, aqueles que com fé o buscam. Deus é o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja e das nossas vidas. Nós temos a consciência plena e de forma alegre, instrutora, Deus espontânea, nós oramos por esta cidade. Oramos por esta cidade, só Deus, como foi orado, Pai, por Gerazim, Deus, por Cafarnaum, Deus, cidades as quais foram alcançadas, difíceis sim, mas foram alcançadas por meio da Tua graça e da Tua bondade, aonde corações e almas foram, Pai, transformados e um milagre ocorreu. Deus, não será diferente com esta cidade. O Senhor quebrantará corações e o chamará à Tua presença, Deus, para viver o milagre da transformação e o milagre da cruz. Deus, em nome do Senhor Jesus, faz cair as escamas dos olhos, e que os homens e as mulheres dessa cidade consigam ver a cruz maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o qual sim é Senhor da igreja e das nossas vidas. Perdoa, Senhor Deus, perdoa quando não percebemos isso, quando não entendemos isso. A maravilhosa ação do Teu nome. Cuida do Teu povo, cuida desta cidade e acalma para o coraçãozinho dos Teus servos nesta igreja, das Tuas servas, e dá a eles, Pai, a unção do alto, entendendo o Teu tempo, o Senhor soprará, conforme a Tua palavra registra que o Senhor foi acrescentando, Pai,
dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. E não será diferente como aqui. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja das nossas vidas. Amém. Amém. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nós, com o coração alegres, ó Deus, de estar na Tua presença, nesse momento, ó Deus, eu quero entregar nas Tuas mãos o pastor André, o pastor Ademir, o pastor Fábio, o pastor César, o pastor Carlos, o evangelista Antônio. Querido Deus, nós sabemos, ó Pai, que o trabalho não é fácil, o trabalho é árduo, mas o Senhor os capacita. Amém. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor derrama sobre eles, meu Pai, a unção do Teu Santo Espírito, para que nunca venha desanimar do chamado que o Senhor deu a cada um deles, meu Pai. E que em nome do Senhor Jesus, não somente aqui em Cruzilha, mas em toda a terra, Senhor, o Seu povo seja arrebatado pelo Senhor. Aqueles que são seus venham juntar-se no Teu rebanho, para um só propósito: honrar e glorificar Teu santo nome. Dê ao pastor Ademir sabedoria, unção, que ele fala através do Senhor aos nossos corações. É no nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, queridos, queridas, a semana tem sido uma semana profícua, uma semana abençoada para as nossas vidas, onde Deus tem derramado bênçãos, sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E nós, mantendo o ritmo da proposta desta semana, eu convido os irmãos, as irmãs, queridos, queridas, a abrirem suas Bíblias comigo. Livro de Josué, no seu capítulo 24, texto clássico, fantástico para nós. A exposição dele é uma exposição rica, a qual fala o nosso coração de forma, numa narrativa poética, o qual nos chama a ordem a viver na presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Então, o texto está aí. As crianças não saem não, né? Não? Ok. O texto de Josué, capítulo 24, apenas um versículo. Versículo de número 15 é a proposta nesta noite de hoje. A uma só voz. Vamos lá? Todos, juntos. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, vamos orar. Deus Santo, derrama sobre nós a Tua graça, unge-nos para falar e assim também para ouvir a doce voz, e orienta-nos em família, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja das nossas vidas. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos, queridas, o tema que ficou para eu explorar aqui é a família no automático. E essa família no automático, seguramente falta de liderança e a ausência de intencionalidade no lar. Preste atenção nisso. Esse texto que nós lemos, Josué capítulo 24, versículo de número 15, ele tem tudo de intencionalidade nele. A pergunta que fica aqui são duas palavras que ficam para nós, para que seja entendido de fato aquilo que está querendo ser dito aqui. Duas palavras que precisam ser esclarecidas. Primeiro é automático, e a segunda, semelhante à primeira, é intencionalidade. Automático e intencionalidade. Está claro isso? Automático e intencionalidade. Mas eu vou tentar esclarecer, trazer algo mais com profundidade de cada uma delas, né? O automático é necessariamente a vida sem
pensar naquilo que está sendo feito, sem planejamento, sem cuidar, ou sem cuidado nenhum. Ou seja, neste caso então, a família ela vai acontecendo, ela vai andando segundo a banda toca, ela vai indo, né? E nesse quesito, nessa situação, ela não tem prioridade. A prioridade dela é aquilo que necessariamente está acontecendo naquele momento. Ela vive então sem uma intenção. Ela vive no automático, por falta de tempo, por falta de prioridade. Logo, ou seja, ela não tem condição de fazer aquilo que deve ser de fato feito. Um exemplo claro de automático é que cada um vive no seu canto, dentro da própria família, perdidos dentro da própria casa, perdidos dentro da própria história, quase não conversam, se chocam, mas não conversam, não oram juntos, não tem tempo em família, não tem tempo em casa. São repletos fora, bonitos fora, mas dentro estão afrangados. A casa está afrangados dentro. Ou seja, falta necessariamente de intenção, de uma intenção clara, que entra a segunda palavra. A segunda palavra é intencionalidade. E o que significa isso? Eu vejo, se nós olharmos especificamente no texto que nós lemos aqui, a parte final de Josué, capítulo 24, versículo 15, ele fala, ele toma uma decisão. Aí está a intencionalidade. A intencionalidade então é intenção, é querer fazer, é querer de fato fazer as coisas acontecer, né? E não tornar-se vítima da situação, mas ou seja, ser protagonista em todos os sentidos de fato, né? Então, essa mesma família, essa mesma casa, ela toma a decisão de viver diante dos homens primeiro, diante dela, como pai, como mãe, como irmãos, como filho, como filhas, como avós, como netos. Ela toma essa intencionalidade para viver de fato. A família decide como que ela quer viver e ela aponta caminhos específicos para aquilo, né? A família, então, nesse quesito, ela não é deixada de lado. Quando eu falo família, eu falo todo, né? Então, exemplo claro disso é diferentemente do automático. É aquela casa que separa tempo para conversar. É aquela casa intencionalmente, com intenção, com decisão. Ela toma tempo para orar juntos, conversar, passear juntos, separa tempo com amor e coloca tudo isso diante de Deus. Vejam bem, duas palavras: intenção e automático, uma diferente da outra. Agora, o interessante disso é que muitas famílias de fato elas vivem no automático. E a casa que vive, a família que vive no automático, preste atenção nisso, porque é sério, ela está perdida, sem intenção nenhuma. Ela não sabe para onde vai e nem de fato o que ela está fazendo. Por quê? O automático destrói, a intencionalidade constrói. Agora, isso tem que ficar claro para nós. E nós temos que viver isso na nossa memória poética. Porque quando nós chegamos especificamente no texto aqui, o texto lido ele é resultado de uma decisão. Ele traz com ele um resultado intencional.
Porque o povo naqueles dias, eles estavam vivendo um Deus dará, de qualquer jeito. Josué então reúne o povo no monte, lugar básico de decisão. Reúne também todas as autoridades da época e diz para eles: olha, do jeito que vocês estão vivendo, do jeito que a família Jesus estão vivendo, olha o que a palavra diz e olha o distanciamento que vocês estão dela. Vocês estão distantes de tudo e distantes de todos. Escolher então, pois, hoje a quem vocês querem servir: se aos deuses dos amorreus, a quem vocês querem? Vocês querem continuar nessa vida banalizada suas? É um problema seu, porque a intenção minha é outra. Olha só, a intenção minha é outra. A intenção é decisão, e a casa precisa tomar. A decisão minha é outra. Eu e a minha casa aqui. O interessante, fica algo para nós aqui, traz para nós também aqui, que ele não vai só, ele vai com a sua casa. Então, embora havendo influência de outros deuses do passado, influências da cultura, ele estabelece de fato aqui o que ele deve seguir e como que ele deve fazer. Primeiramente, era um povo que conhecia Deus, conhecia de Deus, vivia Deus. E agora que ele está discutindo entre servir Deus e não servir, é algo antagônico, é algo que não tem sentido. O povo de Deus sendo chamado de novo a servir a Deus, uma decisão. Mas eu faço uma pergunta agora: se é o povo de Deus chamado a servir a Deus, a sua casa também está vivendo esse linear entre servir a Deus e não servir a Deus? Ela está vivendo também essa dificuldade de andar com Deus e não andar com Deus? O interessante aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vivemos dias, preste atenção nisso, vivemos dias em que muitas famílias não estão destruídas. Aí você fala: não? Não. Elas estão apenas no automático. Mas preste atenção, elas não estão destruídas, mas estão se destruindo, porque o automático ele destrói aos poucos. Ele vai afogando, até um dado momento que você não consegue respirar mais, e a casa está acabada. E o que é isso, pastor? Dá mais detalhe disso para nós. O que seria isso? A pessoa acorda, trabalha, dorme, come, mas ela faz isso cada um no seu canto, e cada uma sem intenção, automático. E automático, ela está sem conversa, não tem conversa, principalmente nesses tempos que nós vivemos, tempo de tela. Dá para ficar quietinho, sozinho, não precisa falar com ninguém. Conversamos com a máquina, enquanto tem um monte de gente morrendo, agonizando, querendo diálogo. E o automático ele deixa sem direção, sem propósito. Ou seja, e o problema do automático, meus irmãos e minhas irmãs, ele é perigosíssimo, porque parece que tudo está normal. Você chega, o seu filho está comendo, a sua filha está comendo, a casa está andando, você está ganhando dinheiro, você está ganhando um monte de coisa, está acontecendo, mas é perigoso, porque parece que tudo está normal, mas na verdade tudo está se afastando aos poucos. Aí você faz uma pergunta assim: o que está afastando? O que está afastando lentamente? Casal que não se dorme mais junto, casal afastando aos poucos, pararam de dialogar, pararam de conversar sobre o dia, sobre as coisas, sobre os acontecimentos. Só falam de contas, só falam de problemas. Não tem uma fala
positiva e específica. Não tem mais tempo a dois, perder o encanto um para o outro. E quais problemas somam isso? Mágoas, dissensão, facção, intriga, ciúme, lascívia, avareza, adultério, prostituição, fornicação, um monte de coisas mais. Porque perderam o rumo, estou vivendo no automático. Falta o interessante que essas mesmas casas, essas mesmas famílias que vivem isso, tristemente, falta higienização espiritual, como também a física. O casal não se aproxima mais do que a dinâmica de reino, a dinâmica de casa. Higienização. Não pedem perdão mais, a mente cauterizou e fazer o mal continua fazendo, é um gesto de hostilidade, né? Não resolve com conflitos, guardam ressentimentos e querem a destruição de fato. Ou seja, preste atenção nisso. Aquilo que nós não tratamos com cuidado apodrece. E tem um monte de relacionamento apodrecendo, porque nós estamos vivendo no automático, né? Distrações, não tem atenção aonde é preciso ser dado, né? Tem mais tempo para as telas do que tempo para as pessoas, de fato. Cada um no seu mundo, dentro da mesma casa. Presença física, mas distante emocionalmente. As casas estão vazias daquilo que precisa ter e cheias daquilo que não precisa ter, né? Desta forma, então, há um esfriamento emocional de um para o outro. Não somente os cônjuges, mas de forma inteira e intensa. Os pais não conversam com os filhos não conversam com os pais. E a oração, quando eu oro de fato desta forma, a gente ora querendo que seja assim. Que Deus esteja ligando o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos maridos às esposas, das esposas aos maridos. Porque eles estão perdidos dentro da mesma casa. Estão afastados dentro da mesma casa. Pararam, preste atenção, os elogios. Pararam o gesto de carinho. Pararam de demonstrar amor. O amor não acabou. Ele não acaba. Eu vou falar como Milan Kundera dizia: o amor é como a rosa. Ele floresce. Floresce porque floresce. Mas tem que cuidar. O amor só deixou de ser alimentado. Família vivendo intensamente no automático. Aí você fala assim: a minha não, pastor. A minha não está vivendo assim. Então preste atenção. Ninguém afasta de uma vez. Vai afastando aos poucos. Primeiro permita-me a expressão aqui, é um primeiro coice. Depois você já chega com cuidado próximo desse coice. Será que vai dar outro igual que deu o primeiro? Se der o outro do jeito que deu esse primeiro, eu estou perdido, eu fico sem a perna. Então vai chegando devagarinho, se receber de novo a pessoa. Sabe por que nós temos a leveza de chegar em casa e falar um monte de coisa? Aí de manhã cedo a gente chega, bate a porta e sai. Mas nós não paramos para pensar que a alma do outro é tal qual a sua, material profundamente suscetível e sensível às pressões externas. Você não parou para pensar nisso? Quando nós falamos e esquecemos, as outras pessoas lembram, e quando nós estamos sorrindo, quando nós estamos falando, aquilo sempre volta ao ponto inicial, nevrálgico, o qual mexe com aquela pessoa de novo. Preste atenção nisso. Ou seja, hoje muitos lares vivem assim. Não tem alguém que posicione e faz essa casa andar espiritualmente. Porque o sacerdócio do lar, os homens que deveriam pegar a dianteira do lar, não pegam.
E as mulheres, por sua vez, se silenciam também diante disso. É papel deles, se não for fazer, eu não faço também. Se silenciam também. Ninguém chama para a oração, ninguém abre a Bíblia. Ninguém quer orar. Todo mundo no automático, vivendo desta forma. Ou seja, casa sem intencionalidade. Sem intencionalidade. O interessante de nós pensarmos nisso, se a gente não ensinar, tem um monte de gente que quer ensinar. Ou um monte de instituição que quer ensinar. Ou organização. A internet ensina, o mundo ensina. Se a família não tem como ensinar os seus próprios valores. O interessante aqui é que casa sem intencionalidade, ela anda sem saúde, de todos os jeitos, de todas as formas. E preste atenção, família não se constrói sozinha. Ninguém é uma ilha. Deus não nos criou para sermos uma ilha. E sim, oceanos, que recebe 7. Recebe 7. Ilha não. Somos chamados por Deus para viver com intensidade esse fragor da casa. Fragor do lar, o cheiro do lar, a vida do lar, a vivência do lar. Então, é aos poucos que nós entramos no automático, mas precisamos sair com urgência dele, porque casa sem Deus no centro, ela morre. Quando Deus não é um governo da casa, o lar se desorganiza. E eu já estou indo para a conclusão aqui, Por quê? Quando o próprio líder aqui diz, Josué diz aqui, ele diz: talvez a minha casa vai servir a Deus. Não, ele tem intenção e ele tem posicionamento. Ele chega e diz: vamos servir ao Senhor. Ele, como líder, chefe de lar, patriarca, posiciona e diz: vamos servir ao Senhor. Vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. A responsabilidade é de cada um de vocês. Mas nós vamos servir a Deus. Eu acho que este é o papel, de fato, o posicionamento que deveríamos tomar e sair com ele dora avante. Qual? Posiciono aqui: eu quero servir ao Senhor. E se todas as famílias, todas as casas tomarem essa decisão, nenhuma ficará sem servir ao Senhor. E significativamente experimentaremos um grande avivamento na oração e na palavra. Uma casa que se volta à presença de Deus. Não foi isso que Deus disse para Salomão? Salomão, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se ainda enviar a peste entre o meu povo. 3 situações terríveis da época. Subsistência, ela estaria em risco. Mas automaticamente Deus volta e diz, de forma intencional: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e eu vou sarar a sua terra, eu vou sarar a sua casa, eu vou sarar a sua família. Nós temos que ter essa decisão, essa intenção, e entender que esse Deus cura, que esse Deus ministra. Ele pode levantar a nossa casa a frangalhos, a qual está a frangalhos. Ele pode mudar a direção dela. Não foi assim lá atrás. Aliás, Deus permite coisa, manifesta coisa, para que haja manifestação do seu nome e diferencial, para que as pessoas olhem e dizem: foi Deus que fez, foi Deus que ajuda aquele daquela forma, foi Deus que ministrou na minha casa, foi Deus que ministrou na minha família. Então nós precisamos
Aliás, nós convivemos com essas duas situações: o automático e a intencionalidade. Devemos escolher a última, porque esta dará sentido, vai trazer sentido, preste atenção, sentido à nossa vida. A nossa vida espiritual, a nossa vida conjugal, a nossa vida como pai, como mãe, como filhos, como irmãos, igreja. A igreja vai ser transformada por isso, quando a nossa intenção for a intenção de Josué. Eu quero servir ao Senhor, eu e minha casa faremos isso, e que Deus muito nos abençoe, no nome e na autoridade do Senhor Jesus Cristo, o qual sim é Senhor da igreja e das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fala. Vamos dar aos outros pastores para virem à frente aqui. Pastor Guilherme, pastor César, pastor Carlos. Vamos, algo que nós temos ouvido aí durante essa semana, Deus tem nos chamado a uma responsabilidade com relação aos nossos lares, às nossas famílias. A gente olha tanto para o avivamento, o avivamento começa, às vezes, por uma decisão pessoal sua. Deus toma uma posição diante de Deus, de abrir a Bíblia dentro da sua casa e orar. O avivamento pode começar lá dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família. Deus tem falado ao nosso coração, no chamado à reconciliação, no chamado a posicionar diante dele, no chamado a colocar diante do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse nisso agora. Pensasse sobre a sua vida, sobre como está vivendo a sua família, no automático ou com intencionalidade. Tudo começa com um posicionamento. José diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos orar, Deus. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Vamos pedir aos pastores que erguam suas mãos para abençoar a igreja. E se você quer tomar essa posição diante do Senhor nessa noite, pela sua casa, pela sua família, ninguém é obrigado a fazer nada, mas eu convido você a ficar de pé nessa hora. Você quer assumir esse compromisso, essa responsabilidade, de se posicionar dentro do seu lar, não como alguém arrogante, não como alguém autoritário, mas como alguém que diz: Senhor, aqui estou eu. Eu quero servir ao Senhor, eu quero me posicionar diante da minha família. Eu quero ser aquele que chama para oração, eu quero ser aquele que abre a palavra do Senhor. Eu quero ser aquele que ora, Senhor. Eu quero ser o esteio da minha casa, o esteio da minha família. Me usa, Senhor, no meu lar. Ó Deus, aviva a minha casa, Senhor. Aviva o meu lar, aviva a minha vida. Senhor, nós estamos diante do Senhor nessa hora, diante da Tua presença. Ó Senhor, o Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades, Senhor, a nossa negligência espiritual, Deus, para com a nossa família, para com o nosso lar, para com os nossos filhos, para com os nossos cônjuges, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, o modo como temos vivido. Os Teus olhos são como chamas de fogo, e o Senhor vê e sonda as mentes e os corações. E o Senhor sabe, ó Deus, o Senhor sabe de tudo que se passa dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro dos quartos, ó Deus, nos momentos assentados à mesa. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um está passando dentro do seu lar, as crises, ó Deus, emocionais, as crises espirituais, as crises, ó Deus, dos relacionamentos, ó Deus. Mas agora, ó Deus, na autoridade do Senhor, nós clamamos agora, Deus, para que o Senhor traga, ó Deus, do Teu Espírito Santo sobre cada família, ó Deus, aqui, ó Deus,
para que o Senhor venha ungir cada coração, trazendo, ó Deus, o perdão, ó Deus, trazendo a restauração, ó Deus, reacendendo a chama, o fogo, o amor, o primeiro amor pelo Senhor, pelas tuas coisas, ó Deus, pela causa do Senhor, do Evangelho, ó Deus, pela causa, ó Deus, da tua igreja, do teu povo, ó Deus. Ó Deus, abençoe cada lar, cada família, ó Deus, aqui. Abençoe, ó Deus, aqueles que tomaram uma decisão e se posicionaram diante do Senhor, ó Deus, de interceder, de clamar, ó Deus, pelos seus lares, ó Deus. Que o Senhor fortaleça a cada família, a cada lar, a cada irmão. É o que nós pedimos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Pastor Leandro. Vou dar um aviso, depois pedir ao pastor mais pedir ao pastor. Pondo a mensagem em prática, nós intencionalmente preparamos um lanche bem gostoso, porque nós queremos conversar com vocês. Então, intencionalmente nós preparamos um lanche bem gostoso, para que cada um de nós estejamos conversando. E para nós não corrermos o risco de ir no automático, eu convido vocês a experimentar o biscoito. Tem 3 sabores misturados. Aí vocês vão comer e depois vocês me contam se vocês descobriram quais são os 3 sabores do biscoito. Eu vou estar por ali, você pode me procurar e falar: pastor, eu já comi e eu acho que é. Aí você me diz, e aí eu vou te dizer esses 3 sabores, para você não comer biscoito no automático. Então tem bolo, tem pão de queijo. Então, para você saborear bem o biscoito e me dizer qual é o sabor, os 3 sabores dele. Ok? Então o pastor Carlos vai impetrar a bênção e depois eu os convido a ir lá no salão para nós. A bênção amanhã é no Betel, né? Às 20 horas. E lá as professoras vão fazer um trabalho com as crianças. Então os pais que tiverem filhos podem levar as crianças. E amanhã nós teremos um momento de oração com as crianças. E agora, meus queridos, meus amados, que a graça, que a paz, que essa ação do Espírito Santo esteja sobre os nossos lares, esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o teu povo, para a honra e para a glória do teu nome. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derramando graça, derramando amor, derramando cuidado, perdão, misericórdia, e que a graça do Senhor como um bálsamo caia sobre cada um de nós. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Todo mundo para um lado lá.